Manuscritos antigos e livros estão em exibição na custódia da Terra Santa, uma maneira de promover a união entre cristãos e judeus. De um campo de batalha a um campo de paz. É a nova etapa na desminagem do lugar do batismo de Jesus. O custódio da Terra Santa visitou a área da Capela Franciscana, abandonada desde os anos 70. Uma visita de 4 dias à Gaza do administrador apostólico do Patriarcado Latino, Dom Pizzaballa, para conhecer a pequena comunidade cristã. Repensando a revolta judaica, este é o título do simpósio realizado de 30 de outubro a 1º de novembro na École Biblique, em Jerusalém. Em Nazaré, além da Basílica da Anunciação, os peregrinos podem visitar a Cidade Velha, entre lugares ligados ao cristianismo e ao cotidiano de seus habitantes. A Escola Terra Santa Ellen Keller e a reabilitação dos deficientes visuais e a sua integração na sociedade. Uma exposição sobre a Bíblia reúne 40 pergaminhos, manuscritos e antigos livros na custódia da Terra Santa. Na inauguração se pronunciaram o diretor da Biblioteca da Custódia, Frei Leonel Go, e o encarregado do projeto, o professor Eduardo Barbieri. Mesmo que a Bíblia tenha nascido aqui, se difundiu em outros países, na Europa. Quando os franciscanos chegaram, trouxeram os textos bíblicos com eles à Terra Santa e aqui se encontraram com as orações litúrgicas, as comunidades locais, as outras igrejas e o texto bíblico começou a crescer. Os textos que vemos aqui nessa exibição são um bom exemplo de como ele é vasto e de quanto trabalho os franciscanos tiveram para levar a palavra de Deus a todos os países dessa região ao longo desses 800 anos. Qual è il significato di questa mostra? Il titolo dice La Bibbia in movimento. Qual é o significado dessa mostra? O título diz A Bíblia em Movimento, Tradições e Traduções da Bíblia. A Bíblia conta a história da salvação. Não é um texto rígido, permanece o mesmo, mas muda no que diz respeito à forma. Não tem medo de mudar como forma linguística, como se apresenta. Pode ser um texto, pode ser um livro, um rolo, um pergaminho, um comentário, pode ser ilustrado, não ilustrado. Existem tantas variedades no modo como a Bíblia pode se apresentar. Può essere illustrato, non illustrato. Ci sono tante varietà del modo quale la Bibbia si mostra. Professor Eduardo aponta alguns dos itens mais valiosos da exposição. Essa é a peça que escolhemos para ser o emblema da mostra. A reproduzimos, inclusive, na capa do catálogo publicado pela Associação Pro Terra Sancta. É um evangelho impresso em árabe, entrelinhado em latim e publicado em Roma em 1591. Essa é talvez a peça mais valiosa porque é uma Bíblia publicada em italiano em 1493 em Veneza. É toda ilustrada com xilografia. Foi traduzida por um monge camaldulense, Niccolò Malermi. A primeira edição é de 1471, antes que nascesse Lutero. Ou seja, a experiência da Bíblia traduzida em italiano é muito precedente à Reforma Protestante. É muito precedente anche l'esperienza della Riforma Protestante. O amplo trabalho é fruto de uma parceria entre o Centro Europeu de Pesquisas em Livros, a Universidade Católica de Milão e a Associação Pro Terra Santa. Um lugar completamente novo e fascinante para mim. Estou aqui há menos de uma semana e estou bem feliz. A mostra tem muito envolvimento até mesmo do ponto de vista humano, como foi organizada. Vejo unidade e colaboração. A declaração vai de acordo com o que disse o vigário custodial da Terra Santa, Frei Dobromir Jastal. Ele inteirou que a mostra, além de valorizar o patrimônio antigo, une estudiosos provenientes de diversas experiências culturais, religiosas e linguísticas. A cultura é capaz de promover o diálogo, o encontro e a partilha. É um discurso de cultura e é um discurso de cultura e quando se fala disso, creio que não existam barreiras. Quando se fala do livro com L maiúsculo, da Bíblia, não tenho palavras para me expressar. Eu não ho parole per specificare. Naturalmente, isso logo nos une por conta da nossa paixão como colecionadores. Já nos tornamos amigos.
Na terra onde as Sagradas Escrituras nasceram, a exibição demonstra que tais textos são vivos e que, mesmo com o passar do tempo, não perdem o valor. Pelo contrário. Uma vasta área no deserto que leva ao Rio Jordão, memória de eventos do Antigo Testamento e reverenciada durante séculos como local do batismo de Jesus. Para chegar às margens do rio ao local conhecido como Qasr Yahuda, inaugurado em 2011 por Israel, é necessário passar por uma estrada, onde em ambos os lados podemos ver restos de capelas inacessíveis entre barreiras e áreas minadas. Na última semana de outubro, Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa, visitou o local para a conclusão de uma primeira fase das operações de desminagem. Visitou as ruínas da Capela Franciscana, construída em 1935 e abandonada após a Guerra de 1967. Para Frei Patton, um dia muito importante. Eu diria que a importância é dupla em um nível humano e prático. A remoção de minas é sempre boa. Sabemos que as minas são armas terríveis. Então, desminar um campo é sempre uma coisa boa porque significa transformar um campo de batalha em um campo de paz. Depois, para nós, é particularmente importante porque aqui estamos às margens do Jordão e esse é um sítio ligado ao evento do batismo de Jesus. Assim, com a desminagem deste lugar, esperamos poder, aos poucos, restaurar e recuperar e também encorajar a peregrinação aqui ao local do batismo, no Jordão, para fazer memória do batismo de Jesus, mas também lembrar do nosso batismo. Graças a Dio, veramente o sminamento é stato finito, il sito pulito, apenas siamo... Graças a Deus, a desminagem acabou, o sítio está limpo. Nós acabamos de entrar e visitar. Também na semana passada tivemos a oportunidade com os arquitetos e os engenheiros de visitar o lugar. Agora estamos preparando o projeto preliminar e executivo para restaurar o lugar para a visita dos peregrinos. Il posto alla visita dei pellegrini. For the Hello Trust, it is a honor. Para a Hello Trust é uma honra e foi um desafio limpar esse sítio das minas. Ainda temos algum trabalho a fazer para declarar alguns metros quadrados livres, mas não vamos parar até a conclusão desta missão. É uma honra desminar e poder devolver o terceiro sítio mais importante do mundo para todos. And to hand back the third holy site to everybody. A Hello Trust é uma organização fundada em 1988 que se dedica à desminagem dos territórios. Uma organização que há muito se envolve nesta área para promover e implementar um projeto que tenha o sabor da liberdade. Para o custódio da Terra Santa, um sinal de esperança. Quem sabe talvez um dia também será possível passar de uma margem para outra, porque estamos próximos da Jordânia. Se um dia for possível percorrer todo o local, será ainda mais significativo porque poderemos ir para além do Jordão e recordar o batismo. E poderíamos atravessar o Jordão fazendo esse gesto pascal, assim como o batismal que recorda a entrada do povo de Deus na Terra Prometida. Aqui recordamos também a passagem de Elias, de Eliseu e de Jesus e dos apóstolos que se moviam com liberdade de uma margem à outra. Em uma visita pastoral de 4 dias, Dom Pier Battista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, encontrou a comunidade cristã de Gaza. É a segunda vez que visito Gaza. Foram 4 dias. Foi interessante e útil para poder compreender. Foi ainda uma belíssima ocasião para encontrar a comunidade local, tocar em suas preocupações e esperanças. Ocasião seja para encontrar-se com as diversas realidades cristãs presentes, como escolas, núcleos sociais, escoteiros, grupos de jovens, seja para estar com as famílias mais necessitadas. As dificuldades e imposição que Gaza está vivendo, os problemas que todos nós conhecemos. Pude constatar que, apesar de tudo, Gaza permanece unida, certo? Existem pequenas questões, mas é um encorajamento, até mesmo para mim.
O administrador apostólico concluiu a visita celebrando a Santa Missa na Paróquia Latina da Sagrada Família, da qual fazem parte cerca de 140 católicos. O encontro dos principais especialistas do Canadá, América, Europa e Israel e da Escola Bíblica Francesa de Arqueologia em Jerusalém, École Biblique, no Congresso Internacional sobre o tema Repensando a Guerra Judaica. A primeira guerra judaica contra os romanos de 66 a 70 d.C. envolveu parte do território de Israel, começando sob o reinado de Nero e com término sob de Vespasiano. Uma guerra muito marcante porque levou à destruição do templo em Jerusalém, uma espécie de trauma para a história de todo o país. E, evidentemente, depois de muitos anos, a arqueologia nos permitiu conectar melhor o que aconteceu em diferentes lugares. Massada, certamente, mas também há outros lugares onde ocorreram tensões entre os judeus e os exércitos romanos. Il y a eu des affrontements entre les révoltes juives et les armées romaines. O que nós queremos fazer é um simpósio interdisciplinar no qual, juntamente com as evidências arqueológicas, o que realmente se encontra no terreno como resultado dessa revolta, nos concentrarmos também em textos que dão relatos sobre a guerra para tentar avaliar tudo com muito cuidado. O historiador mais famoso que dá conta completa é Giuseppe Flávio. Desde o tempo de Giuseppe Flávio até os dias atuais, são muitos os relatos difundidos. O recente estudo sobre a guerra, publicado por Steve Masson, oferece uma nova interpretação importante dos eventos e abre novos cenários. A guerra judaica entre os anos 66 e 70 é provavelmente a guerra com mais consequências no Ocidente. Não é tão importante quanto a Primeira ou Segunda Guerra Mundial da história recente, mas moldou 2000 anos de história, especialmente sob a liderança cristã. Foi crucial para o cristianismo porque o Templo de Jerusalém foi destruído. Embora continue sendo um dos conflitos mais instigantes de todos os tempos, este simpósio nos permitiu examinar e repensar de maneira profunda os aspectos centrais dessa extraordinária história. Para a École Biblique, é muito importante dar as boas-vindas à conferência nesses dias, porque aqui nós não somos apenas um lugar para ensinar a Bíblia, a arquitetura, a história do Oriente, como são os franciscanos e as outras instituições em Jerusalém. Nosso ensino deve ser nutrido pela pesquisa. Investigações que não passam apenas pelo que fazemos aqui, mas é também o que as outras universidades do mundo fazem. Cidade Velha de Nazaré. A poucos passos da Basílica da Anunciação, entramos no mercado árabe e aqui encontramos um lugar rico de heranças culturais e de oportunidades para conhecer o dia a dia dos moradores e mergulhar na história do cristianismo. Como a igreja-sinagoga do tempo de Jesus, onde, segundo a tradição, ele proclamou a profecia de Isaías, que seria a prefiguração de sua vida pública. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Atualmente, o santuário pertence à paróquia da Igreja Greco-Católica. 300 metros dali, um antigo convento maronita, onde ainda se celebra a missa aos domingos para a comunidade local. Exatamente ao lado, a Igreja Mensa Christi, ou Mesa de Cristo, pedra em que Jesus comia com os discípulos. E ao atravessar a localidade, o principal local de culto muçulmano de Nazaré, a Mesquita Branca. Fusão de tradições e histórias. Entre as famílias encontramos armênios. Diro Bogossian e os filhos nasceram em Israel, mas os pais vieram da Turquia após o genocídio armênio, entre 1915 e 1923. Para manter as raízes, o idioma armênio é passado de pai para filho. The children at home we speak. As crianças, em geral, aprendem a falar armênio em casa. Por aqui não temos uma escola armênia com professores de língua armênia. Escolas armênias estão disponíveis apenas em Jerusalém. Percorrendo as estreitas ruas, encontramos o mercado de variedades. Produtos consumidos por moradores e visitantes.
Gêneros para o lar, frutas, legumes, roupas, calçados, acessórios, cafeterias, restaurantes e galerias de arte e artesanato. As vestimentas próprias das mulheres muçulmanas estão por todos os lados. Lenços de diversas cores e tecidos são peças indispensáveis. A parte antiga da cidade está dentro de Nazaré, tida hoje como uma das cidades mais santas de todo o mundo, e 1/3 de seus habitantes são cristãos. Era uma região desprezada na época de Cristo e faz memória de quando viveu de forma oculta. A família que mantém a loja de artigos religiosos há 40 anos afirma que a cidade velha de Nazaré deve ser um roteiro certo. É um lugar muito tranquilo, turistas e peregrinos podem vir e visitar os lugares santos. Não há nenhum problema de segurança. Não há problema para visitar a cidade velha. Eu já estava frustrado, pois toda vez que me diziam que eu não tinha sido aprovado em meus estudos, meus colegas zombavam de mim. Não restam dúvidas de que cada um de nós tem capacidades para inovar e conquistar o sucesso. Apesar das duras circunstâncias, somos capazes, com força de vontade, de fazer o nosso caminho e, com determinação, alcançar o que procuramos. A experiência de Abdul Rahman é a prova de que, com determinação, é possível superar todos os desafios. Ver um jovem cego que caminha sobre uma viga de madeira com largura de 10 centímetros e a uma altura de mais de 1 metro é impressionante. Trata-se de uma superação. A primeira queda é só o começo. Ele não desiste e continua treinando. A escola Terra Santa Helen Keller estabeleceu uma meta: educar uma geração de jovens homens e mulheres confiantes e capazes de perseverar para alcançar seus objetivos e desenvolver suas capacidades. Eu agradeço a essa escola que me ajudou a mudar muito. Não imaginava que seria assim, que eu deveria andar sozinho, confiar em mim mesmo. Essa é uma grande mudança que começou do zero. Não sabia ler, escrever, digitar. Eu não me considerava nada e agora posso dizer que venci. Doutora Helen Keller, que deu nome à escola, é um modelo para pessoas com deficiências visuais devido aos grandes feitos que conseguiu fazer apesar de todos os desafios. Ela diz: as pessoas cegas e surdas têm mentes que podem ser desenvolvidas, mãos a serem treinadas e aspirações a serem alcançadas. Cabe a nós ajudá-las. E continuando sua missão humanitária, a Custódia da Terra Santa, aqui presente há 800 anos, tem dado seu melhor para incluir a Terra Santa Helen Keller ao grupo de escolas que administra na Cidade Santa. Essa é uma grande mensagem da Custódia da Terra Santa às pessoas com deficiência visual. Estamos dando um grande passo para anexar essa escola aos nossos trabalhos. E esta é uma mensagem para todos os moradores de Jerusalém. A Custódia da Terra Santa está ajudando quem mais necessita. É por isso que tivemos essa iniciativa. عشان كده أقدمنا على هذه الخطوة. أكيد بشكر ربي. Eu agradeço ao meu Senhor por tudo. Quando perdi a visão, me deparei com as dificuldades, mas eu nunca desistirei. بس مستحيل أستسلم لا.